Mais uma vez, muito bom dia. Foi falado na semana passada sobre como iniciou a Igreja Católica, o quanto que o imperador romano Constantino influenciou na Igreja e influenciou na pessoa dos papas. E foi falado também do tripé que a Igreja Católica usa como autoridade dos seus ensinamentos, ou seja, um pouco, né, da Palavra de Deus, um pouco da Bíblia, fundamento também nas tradições católicas e também os fundamentos das bulas papais ou das encíclicas, né, das cartas que o Papa faz e ele envia a cada diocese, a cada paróquia. E aí, hoje eu gostaria de, continuando a série de movimentos religiosos, falar um pouco sobre o plano de salvação, né? É nítido, é notório na Igreja Católica a salvação pelas obras e também buscam apoio nos sacramentos da Igreja Católica e também a pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos, Senhor, a Tua Palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a passar a todos aqueles que nos assistem, aos irmãos que estão aqui na igreja, a entender um pouco, Senhor, ou seja, da doutrina da Igreja Católica e o que a Palavra de Deus nos diz. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos na Bíblia que todos nós somos pecadores. Romanos 3:10 diz, não há um justo sequer. E Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E condenados pelos nossos pecados, qualquer pecado, grande ou pequeno, Jesus Cristo, o homem perfeito, ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, morreu por um substituto, né? Romanos 5:8-9 diz que, vamos pegar lá, Romanos 5:8-9. Amém? Todo mundo achou? Romanos 5:8-9. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então, Jesus, Ele nos salvou, tomou sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos receber a justiça de Deus em nós. Deus, Ele olha para mim, pecador, para você, pecador, Ele vê na pessoa de Cristo a satisfação, né, o cumprimento da justiça que Ele quer, né, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Recebemos a salvação, a vida eterna, como um presente, é um dom, né? Dom é um presente, não através do que fazemos, ou seja, através de obras, né, ou qualquer mérito nosso que podemos possuir. Simplesmente através do nosso arrependimento e fé, recebemos a salvação através do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que uma vez salvo da condenação do pecado, salvos para sempre. Somos salvos da condenação do pecado, salvos para sempre. Vejamos o que diz a Igreja Católica. Salvação pelas obras. Ser membro da Igreja Católica. No Concílio Vaticano II, ele declara que a Igreja de Cristo
subsiste da Igreja Católica governada pelo seu sucessor, Pedro, e pelos bispos em comunhão com ele. Subsistência é a perene continuidade histórica e a permanência de todos os elementos instituídos por Cristo na Igreja Católica, professada como una, santa, católica e apostólica. Sua legitimidade hoje é vista através da linha de sucessão, né, dos papas, sucessão apostólica, tendo como sucessor o Papa. A afirmação é que não poderão salvar-se aqueles que não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Isto é, está um pouco... vamos entender isso aqui. Quem entrar, ingressar, quem for um católico, por ele estar na igreja, ele já é reconhecido como uma pessoa salva. É anulado o sacrifício de Jesus Cristo, não é isso? A salvação, ela não está vinculada a qualquer instituição, seja igreja, comunidade, etc. A salvação, como nós vimos, é um dom de Deus para todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Há uma infinidade de trechos na Bíblia que ensinam isso. Outra coisa que a Igreja Católica também, ela se apoia, os sacramentos, oferece o mérito e o perdão que precisa para ir para o céu. O batismo, eu lembro que era para eu falar para as pessoas, ó, você sendo batizado, você está salvo, viu? Você é uma pessoa que ganhou a salvação através do seu batismo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Conforme ensina o catecismo católico, existem os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, penitência, ordem, matrimônio e extrema-unção. Estes são sinais eficazes da graça instituídos por Jesus Cristo, que a igreja fala. Sacramentos são forças que emanam do corpo de Cristo, conferindo e comunicando graças aos que nele participam. Nos sacramentos, a igreja recebe a garantia da vida eterna. Veja bem isso. Nos sacramentos, a igreja recebe a garantia da vida eterna. Toda a liturgia da missa é conduzida em torno da Eucaristia, na qual se concentra o coração e o ápice da vida da igreja. A Bíblia não ensina rituais como formas de conferir graça e salvação. As únicas ordenanças, né, nós sabemos, as únicas ordenanças que estão na Bíblia são o batismo e a ceia do Senhor, não é isso? No entanto, eu tenho aqui no Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, na página 90, deixa eu buscar aqui só para vocês terem uma ideia. Quais são os efeitos do batismo? Falando do sacramento. É a pergunta, é o número 263 aqui do compêndio. Olha o que diz o catecismo da igreja. O batismo perdoa o pecado e perdoa todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecador. Faz participar da vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora a Cristo e a sua igreja. Faz participar do sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão com todos os cristãos. Coloca o batismo como um sacramento que perdoa pecados. Nós vimos que a Bíblia ela diz que só o sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados. Nem todos os pecados condenam para o inferno. Os pecados leves, né, que se diz os pecados veniais, podem ser pagos no purgatório. Uma outra
questão também que a gente precisa pensar direitinho. A pessoa morre num pecado não grave, não sei, pecado é pecado, né? E daí ela vai para o purgatório, e ali a igreja fica orando para que aquela pessoa purgue, né? Ela seja limpa daquele pecado, mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso? O catolicismo criou uma elaborada doutrina sobre os pecados, classificando-os como pecados mortais, que são pecados graves, e veniais, que são pecados leves e reparáveis. A esperança do perdão dos pecados concentra-se em sua confissão aos padres, né? A pessoa vai lá no confessionário lá e fica lá, bispos, e nos dias mais atuais também aos diáconos. A igreja pode perdoar pecados? Não, nós vimos que só o sangue de Cristo que perdoou os nossos pecados. Pois não há pecado, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. O perdão dos pecados pode ser obtido através de, já falei aqui, mas está aqui, batismo como primeiro e principal sacramento para o perdão de pecados, penitência para os pecados cometidos após o batismo. Quantas vezes você já viu aí na beira da duta as pessoas caminhando, né? Indo lá para Aparecida, tentando, através do seu próprio sacrifício, pagar, né, os seus pecados, mas não é isso. A Bíblia ensina que Cristo ele já pagou pelos nossos pecados. Da igreja, uma vez que Cristo conferiu tal autoridade, tem a indulgência também, que é uma maneira de reduzir a quantidade de punição que alguém deve sofrer pelos pecados, pode reduzir o castigo temporal pelo pecado após a morte, no estado ou processo de purificação chamado purgatório. Essa indulgência, existe um negócio, indulgência plenária. Você chega e você, mediante uma doação, e os padres conferem a você indulgência plenária, ou seja, você está perdoado de todos os seus pecados para o resto das suas vidas. Então, deu para pegar mais ou menos, né? A Bíblia nos ensina perdão dos nossos pecados, obtido através somente do sangue, né, do sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, que fez na cruz através do derramamento do seu sangue, a sua morte vicária, ou seja, a morte substituta. Ele morreu em nosso, no meu lugar, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, e as suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Isso é o que a Bíblia ensina. No entanto, a Igreja Católica, ela confere aos seus sacramentos, né, que eles podem perdoar pecados. Eu gostaria também agora de falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz? Jesus é Deus em carne, havendo nascido pelo Espírito Santo. Ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus não é somente nosso Salvador e Rei, mas nosso amigo com quem podemos ter plena comunhão. Há grande perigo de não observar a doutrina de Cristo. 2 João 1:9. Quem quiser acompanhar, você na sua casa, se quiser acompanhar conosco, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ele deve ser destacado acima de tudo. Jesus Cristo está acima de tudo. João Batista, ele disse acerca de Jesus, vejamos o que João Batista falou acerca de Jesus Cristo. João 3:30-31. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
Filipenses 2, 8 a 10. É achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui que toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Toda língua. Pode ser católico, pode ser, crente de outras denominações, pode ser espírita. Todos irão proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bom, gostei desse versículo. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No entanto, a Igreja Católica, ela coloca a pessoa de Maria e os santos acima de Jesus. Triste isso. Maria é venerada e tida como a mediadora entre Deus e os homens. Eles não entendem que sua oração a Maria e aos santos não agradam a Deus. É nítido, é notório, todos nós vemos e sabemos a mariolatria que existe, infelizmente, no meio católico. A igreja, infelizmente, ela ensina que Maria ela pode mediar também as suas orações, levando a Deus, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, ele é o nosso único mediador. É a ele que nós oramos e ele intercede ao Pai. Ele está intercedendo, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. É isso que a Bíblia nos ensina. No entanto, o catolicismo, ele coloca a pessoa de Maria ali acima da pessoa de Jesus. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Eu vou contar só um fato que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu estava orando, e isso foi na Renovação Carismática Católica, e eu pedindo a Jesus, pelas pessoas que estavam ali, por aquelas pessoas. Daí veio uma senhora, eu lembro até o nome dela, tudo certinho. Ela chegou para mim e falou assim: por que você só pede para Jesus, para Jesus? Por que você não pede para Maria, para São José, para São Benedito, para São não sei o que lá? Falei para ela: é só Jesus que é o mediador entre nós e Deus. Ah, mas precisa orar para Maria também, pedir para Maria, pedir para isso, pedir para aquilo. Senão não vem mais na oração. Amém. Hebreus 4, 14 a 16 diz: vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mais uma vez, eu quero reafirmar, nós não estamos aqui apontando erros, dizendo
que nós estamos certos, eles estão errados, isso ou aquilo. Nós, sim, através à luz da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, colocando à luz da palavra de Deus o que a Bíblia diz e o que os movimentos religiosos, o que eles aceitam, o que eles professam. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus é Deus. Jesus, ele é o único que recebe as nossas orações, os nossos pedidos e intercede ao Pai por nós. Nós vemos aqui, eu queria passar para vocês mais um trecho, página 83. Eu vou achar e já passo já. Mais um versículo, Efésios 3, 11 a 21. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nós vemos que na pessoa de Cristo está tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de sacramentos para a nossa salvação. Nós não precisamos de santos, né? da pessoa de Maria. Nós a reconhecemos como uma pessoa que viveu o Evangelho. Maria, ela viveu, ela foi uma serva de Deus, ela obedeceu a palavra de Deus, ela recebeu no ventre dela, através da ação do Espírito Santo, né, o dom de gerar o Filho de Deus para salvar toda a humanidade. Ela foi uma pessoa agraciada por Deus. Nós reconhecemos o valor, né, da pessoa de Maria, mas nós não podemos entregar a Maria a nossa vida como para ela nos salvar, né? Porque nós sabemos que somente o que nos salva foi a pessoa de Jesus Cristo.
Outra coisa que eu queria voltar sobre a salvação, o catolicismo ele diz que a salvação pode ser merecida, recebida ou atingida pelas obras de alguém. O catolicismo ensina, além disso, que os homens podem, nesta vida, cumprir perfeitamente a lei de Deus. Eu queria passar isso aqui também. Que os homens, ele pode cumprir a lei de Deus. É impossível, só Jesus Cristo cumpriu totalmente a lei de Deus. O concílio, né, de Trento, diz no cânone 17, se alguém diz que os mandamentos de Deus são impossíveis de serem cumpridos, mesmo por alguém justificado e constituído na graça, seja um anátema. Isso está no cânone do Concílio de Trento. Nós estudamos isso na história da igreja, né, da influência que teve, né, na Igreja de Cristo, e lá eles dizem que a pessoa que não aceita que os mandamentos, que os sacramentos, que a pessoa, através das suas obras, né, ela possa cumprir perfeitamente a lei de Deus, ela seja anátema. Mas nós vemos que a justificação é uma obra feita no crente, não pelo crente. Né? A justificação ela é feita no crente, não pelo crente. E é Deus quem nos justifica. É isso, Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 8, 33 e 37. É Deus quem nos justifica. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara justo homens injustos, por causa dos méritos de seu Filho. Os méritos são todos da pessoa de Jesus Cristo. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus, ele declara reto aquele que é culpado. É isso? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, a pessoa de Maria, já foi falado, ela não pode perdoar pecados, ela não pode interceder por nós. Nosso único intercessor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sacramentos, eles não têm poder para perdoar pecados também. A única observância que Jesus nos pediu foi a ceia do Senhor e o batismo. O batismo é para que eu torne público a minha fé na pessoa de Cristo. Né? Eu ali, quando eu mergulho, sou mergulhado nas águas do batismo, ali eu estou me declarando publicamente que eu confiei nas obras de Cristo, todo o mérito é na pessoa de Cristo. E também, sobre o batismo, eu queria dizer também, batismo da forma correta. Né? Eu vi várias vezes muitas crianças, né, sendo batizadas, e o padre, o diácono, eu estava ali auxiliando, ajudando, ele derramava a água, né, na cabeça da criança. E a Bíblia, ela nos mostra em vários trechos, lá, Atos 8, quando eles descem lá de uma água para que ele, ai meu Deus, como é que o eunuco fosse batizado por Filipe, é isso? O eunuco fosse batizado por Filipe. Então, eles descem, né, ele falava da água, eles descem na água, e ali nós temos uma ideia aqui, o batismo sempre foi por imersão, ou seja, mergulhando a pessoa ali na água. E
a Igreja Católica, vocês podem ver, as pessoas são batizadas derramando a água na cabeça da pessoa. Só para a gente ter uma ideia sobre também o batismo. Sobre a Eucaristia. Aqui nós vemos, está aqui, né? A espécie do pão e do vinho, representando. E a Igreja Católica, ela tem na sua liturgia, na Eucaristia, que acontece ali uma coisa chamada transubstanciação, ou seja, o pão ali, o pão sem fermento, a hóstia, né? Lá é a hóstia, sem fermento, e o vinho, eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Mas nós vemos que 1 Coríntios lá, ela nos relata e nos mostra que ali é feito como um memorial, né? Ali você está celebrando o memorial, é uma memória à pessoa de Cristo. Ele fala, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Então, é um memorial. Então, não é... ali nós estamos sacrificando Jesus Cristo novamente. Só para a gente ter uma ideia, né, sobre a ceia do Senhor, que na Igreja Católica é chamado de Eucaristia. E também, na Eucaristia, as pessoas, elas creem também que a Eucaristia, ela perdoa ali os seus pecados. Que você saindo, você comungando, né, como se diz, comungando, você recebe ali o perdão dos pecados e você fica em estado de graça. A Igreja, ela prega isso, né? Mas nós vemos que a ceia do Senhor é um memorial. Nós celebramos em memória a pessoa de Jesus Cristo e é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aqui também agora dizer, né, aos nossos irmãos, né, católicos, que são pessoas sinceras, né? São pessoas sinceras, que creem naquilo que está apresentando a Ele, mas que eles busquem ler a palavra de Deus, e eles possam ter a paz, a alegria que nós temos quando nós temos uma comunhão pessoal com Jesus Cristo. Quando você tem uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através, quando você está orando, buscando ali, de coração sincero, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você pode ter um encontro pessoal com Ele. Eles, infelizmente, não buscam esta comunhão pessoal com Cristo Jesus. Eles não conhecem a ajuda, a confiança que nós temos em Cristo. Se eu tenho Cristo, se eu tenho a fonte ali, a fonte das águas, né? Por que eu vou beber água ali dos afluentes, que muitas vezes aquela água ali pode estar contaminada, suja, né? Então, Jesus Cristo, ele se oferece a nós, se oferece a você, meu irmão, meu amigo, está nos assistindo nesse momento, como a água viva, a água pura. Quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, ele deu a água que eu vos der, você jamais terá sede, né? No entanto, as pessoas ficam buscando águas em fontes que não são saudáveis, né? A única fonte é Jesus Cristo. E outra coisa, não tem a certeza da salvação. Você pode ter a certeza da salvação. Você pode ter a certeza que depois da sua morte, você
pode ter 100% de certeza que você irá para o céu, viver com Jesus Cristo, gozar das maravilhas lá do céu. Porque eles ficam lutando, né? As pessoas ficam lutando. Eu preciso fazer algo para me salvar. Eu preciso orar de novo para Maria. Eu preciso pedir para isso. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Confie no Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Ele, né? Volte-se para o Senhor Jesus. Busque-o, né? Enquanto Ele pode ser achado, né? Eles não conhecem Jesus como amigo e salvador. Jesus Cristo é o nosso amigo. Ele quer estar sempre conosco. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei alívio. Então, Ele vai dar alívio aos seus problemas, às suas dores. Ele quer ser nosso amigo, quer caminhar conosco, quer andar conosco, quer estar conosco e ser o nosso Salvador. Infelizmente, os nossos pecados, muitas vezes, eles nos acusam e as pessoas precisam buscar desesperadamente meios para se salvar. Mas eu digo para você, meu amigo, meu querido, o único meio para a sua salvação é você voltar-se para Jesus Cristo. Espero que superficialmente, né, esse estudo que nós fizemos foi elaborado, muito bem elaborado pelo nosso pastor Daniel, e pouco apresentável pela minha pessoa, mas eu acredito que deu para nós entendermos que Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. Ele é o único que nós podemos confiar, nos entregar. A Bíblia, nossa única fé de fé e prática. Nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de sacrifícios, porque Jesus Cristo, Ele é o único ritual que Deus deu para que os homens fossem salvos. Jesus Cristo, Ele é a única pessoa que nós podemos confiar, entregar a nossa vida. E nós respeitamos os santos, as pessoas que foram, né, que viveram o Evangelho de Jesus Cristo, entregaram as suas vidas pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas eles não podem fazer nada para me salvar, para nos salvar. Somente a pessoa de Jesus Cristo. Eu termino por aqui. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor nos abençoe e que nos deixe cada vez mais, Senhor, confiando, Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Assim oro e agradeço. Amém.